Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do Observatório da Imprensa Internacional. Falei de São Paulo, mas olha, recebi notícias pelo nosso Instagram, o Língua Portuguesa CMSP_EM. Esse aqui, ó, que está aqui embaixo, ó, tá lindo, maravilhoso. Conversa conosco pessoas do mundo inteiro, pessoal de Moçambique, Angola, Cabo Verde, pessoas de outros estados, Distrito Federal, conversando conosco, falando que estão gostando da aula, falando que estão achando legais as aulas do professor Mauro Farias, as aulas da professora Mara Valéria, as aulas do Jocélio, minhas interações com eles, e em breve eles também estarão aqui no nosso observatório. Então não percam por esperar, e hoje vamos organizar tudo direitinho. Olha só, vamos na tela deixar tudo organizado. Somos o Observatório da Imprensa Internacional. Eu sou o professor Mauro Marcel. Este é o Se Liga na Mídia, o nome do aprofundamento. Estamos na unidade curricular número 1, né? A primeira unidade, você da segunda série do ensino médio, tá na mídia, tá no mundo. O Observatório da Imprensa é o nome do componente. Mas, de olho na integração, não estou sozinho nesta jornada, você que já vem acompanhando, né? Somos quem? O Laboratório de Produção Jornalística, o professor Mauro Farias. Eu estou aqui com você, olha, Observatório da Imprensa Internacional é o componente número 2. O jornalismo e inclusão nos esportes, práticas de experimentação. E aí, está acompanhando? Jogando vôlei com a professora Mara Valéria, jogando vôlei sentado, jogando futebol de 5. Gente, maravilhoso, espetacular. E criação e comunicação publicitária lá com o professor Jocélio, falando de memes, falando de criação, falando de como é o design, como o design se envolve, relaciona e comunica. Gente, os 4 componentes estão espetaculares e essa semana estão conversando como nunca. Então, eu fui lá, participei da aula do professor Jocélio, participei da aula do professor Mauro Farias, eu vi a aula da professora Mara. Então, está todo mundo trazendo para você o que há de melhor. Então, eu dei esse tempinho, por quê? Porque você deu play no YouTube, deu play no repositório e fez o quê? Abriu o caderno, organizou, tal. Então, vamos lá então agora? Vamos para o nosso objetivo da aula. O objetivo da aula é esse, olha só, investigação científica, o nosso estruturante, e está aí o objetivo. Refletir sobre o papel do jornalismo alternativo e questões ligadas à liberdade de imprensa. Então, esta é uma aula que, diferentemente da última, que era uma aula propositiva, para você organizar os grupos, para você pensar como é que faz um trabalho, organiza, esta era uma aula para quê? Para você pensar em como se organiza a notícia, como ela chega até você. Então, só para poder mostrar um pouquinho do que foi essa atividade número 2. Começamos com a aula 1, que debatemos a função social dos observatórios de imprensa. Ou seja, nós aqui e o professor Mauro Farias no outro componente, debatemos, discutimos, olha, os observatórios têm que existir por um motivo, temos que observar, temos que regulamentar, organizar, gerir a questão do ombudsman, que o professor Mauro Farias debateu. Vou sempre chamar as outras aulas porque estamos conversando. O ombudsman, o ombudsman é aquele cara que é contratado pelo próprio jornal para debater as notícias do jornal e buscar erros, buscar como é que está sendo o impacto da notícia, né, no cotidiano das pessoas. Se está certo, está errado. Né? Resumidamente é isso. Mas o observatório de imprensa é alguém de fora. Né? Se alguém de dentro está observando, alguém de fora também, e isso é muito importante. Depois de tanta aula falando de mídia, você com certeza já não é alguém tão... você não é uma pessoa que lê as notícias de maneira tão crentes, você questiona, você está percebendo que existe muito mais na informação, muito mais na mídia do que simplesmente a informação que querem passar. Dá para ler nas entrelinhas, né? Na segunda aula, nós falamos sobre orientações para elaborar um observatório. Foi uma aula bem objetiva, em que nós explicamos para vocês como organizar um observatório e como começar a se propor. Note a palavra premissa, foi muito explicada nesse momento, ou seja, para pensar um observatório é necessário pensar que, olha, temos que partir de um ponto. Olha, a partir desse momento, temos que partir da premissa de que queremos discutir tal necessidade da mídia. Então, vamos analisar todos os veículos de comunicação a partir daquela necessidade. E hoje vamos falar de jornalismo alternativo. Essa é a nossa aula número 3, é a aula de hoje, da atividade 2. Gente, pensa comigo de maneira bem direta, de maneira bem objetiva. O que é um jornal? Né?
O que é o jornalismo? É claro que toda aula que a gente acrescenta aqui, que a gente passa algo para vocês, ela vai ser, de certa forma, reducionista. O que significa que eu vou estar reduzindo muito aquilo que nós estamos definindo. Estamos numa aula de ensino médio. Existem verdadeiros tratados, livros de 500 páginas, menos talvez, mas assim, livros enormes, bibliotecas inteiras explicando o que é o jornalismo, o que é um jornal. Mas um jornal, basicamente, é uma publicação diária sobre os fatos do cotidiano, sobre os fatos que são importantes para nós. Falamos do que era notícia aqui. O jornal, sendo ele impresso, sendo ele de qualquer mídia, sendo ele na internet, sendo ele na TV, no rádio, ele tem a função de veicular notícias, veicular fatos e as suas repercussões. Dentro do jornal, cabem diversos tipos de textos. Vocês já estão cansados de saber, né? Cabem não só as notícias, como reportagens, artigos de opinião, charges, né? Caricaturas, cabe um monte de coisa, certo? Isso é um jornal. Jornalismo, tá certo? É basicamente a função do jornal, o trabalho do jornal, aquilo que é aquele substantivo relativo ao jornal, ou seja, tudo aquilo que se volta para o jornal, certo? Jornalista é o cara que trabalha no jornal. Jornalismo é aquilo que ele faz. Por exemplo, se eu chegar aqui agora e começar a noticiar, eu vou estar fazendo jornalismo, não vou estar fazendo educação, aula, certo? Beleza? Então, por que eu defini jornalismo como a função do jornalista, como um tipo de trabalho? Porque vamos falar de jornalismo alternativo. Então, vamos deixar a definição de jornalismo de lado, procura no dicionário, se for mais conveniente, eu deixei um pouquinho aberto, e vamos pegar uma outra definição. Alternativo. O que é alternativo? Vamos pegar alternativo e falar a palavra alternar, que é que deu origem a alternativo. Alternar é quando você está num ponto e você vai para outro ponto. Quando você está num ponto e não pode ir para outro, você não alterna. Nossa, que óbvio, professor. Nossa, descobriu o mundo. Não, peraí, isso é muito importante. Porque uma alternativa é aquilo que pode sair de um ponto e ir para outro. É quando você tem a possibilidade de sair daqui e ir para cá. Jornalismo alternativo é quando você tem lá as publicações, as notícias, as charges, as caricaturas, as reportagens de um lado e pode ir para o outro, que é uma alternativa. Quando você alterna, quando você tem lá uma possibilidade, você vai para outra possibilidade. Olha só, jornalismo alternativo é quando você sai de um ponto e pode ir para outro. Quando você tem só um ponto de vista, quando você tem apenas a imprensa hegemônica, você não tem alternativa. Ah, mas professor, eu mudei da estação A para a estação B. São duas empresas enormes. Será que você está tendo alternativa? É aí uma pergunta que eu faço para você. Você está alternando quando você muda do canal A para o canal B? Você está alternando quando você muda da revista A para a revista B? Aí, agora que você sabe o que é o jornalismo alternativo, que é quando você pode alternar, ou começou a vislumbrar uma alternativa, não sei, estou jogando conversa fora, vamos tentar organizar a mente, a cabecinha, vamos tentar ir mais a fundo. Então, retomando alguns elementos da aula passada. Vamos lá, vem comigo. Quais são os veículos tradicionais de comunicação? Eu coloquei aqui na outra aula os exemplos do rádio, TV e mídia impressa, o jornal. Mas quando eu falo os tradicionais mesmo, geralmente a notícia, a comunicação vem através desses veículos. Hoje também é a internet, tá certo? Agora, continuando a relembrança, continuando as nossas memórias das últimas aulas, quais são os veículos de comunicação tradicionais mais populares e influentes no Brasil? Pensem, eu não posso falar aqui, porque temos a questão da sensibilidade, a questão, não vou ficar falando marca aqui para vocês, mas pensem assim comigo. Quando a gente pensa em televisão e jornal, você pensa em quem? Quando você pensa em rádio e jornal, você pensa em quem? Quando você pensa em
jornal de papel, né? Quais marcas, quais nomes vêm na sua cabeça? Provavelmente estes são veículos da imprensa hegemônica, tá certo? O que seria o jornalismo alternativo quando a gente pensa uma alternância? Vamos sair desses. O que é o jornalismo alternativo? Quando a gente sai desses que vocês pensaram e vamos para um outro que não estão neste circuito. Volto para minha pergunta, olha só. O que é alternar? O que é alternar? Alternar é o quê? É quando você está num ponto e pode ir para outro. Por exemplo, eu alternei. Num fim de semana eu almoço num restaurante, no outro fim de semana eu almoço num outro restaurante. Eu alternei. Num dia eu fui para a casa da minha mãe, no outro fui para a casa do meu pai. Eu alternei. Eu, sei lá, estudo de manhã, estudei um ano numa escola, no outro ano em outra escola. Você está tendo alternativas. Quando você só pode ir para uma casa, para um restaurante, para uma escola, você não tem a alternância, logo você não tem as alternativas. Elas podem até existir lá, mas você não sabe, você não tem essa possibilidade. Ou seja, agora vamos voltar. Quando você pensa marcas de jornais, de imprensa, de mídia, você tem esses grandiosos na sua cabeça. Tirando esses, quando você não se informa apenas com esses, qual é a alternativa que você tem? Qual é a imagem de imprensa alternativa quando você não se informa com as grandes corporações de mídia, que se informam com as agências de notícia internacional? E aí eu vou colocando fogo no parquinho, né? Eu quero que você pense, eu quero que você pense mesmo. Então, o que é o jornalismo alternativo? Respondo para vocês. São os jornalistas, são as empresas de jornais, são as mídias que não estão neste grande circuito. É uma maneira diferente de se informar. É um jornalismo que busca outro viés, né? Informar aquilo que os grandes veículos de informação não estão informando. Certo? Aí eu pergunto para você, está na tela, pensa. Você, querido estudante, conhece algum canal de jornalismo alternativo? Ou seja, tira da sua cabeça essas grandes empresas de comunicação, tá? Aquele jornal que você assiste à noite, às 8 da noite, às 9 da noite, aquele canal, aquela emissora de TV que passa notícia o dia inteiro. Tira todos eles. Esquece todos eles. Se você tiver que se informar sem ser por eles, uma alternativa, tiver que alternar, sai desses e ir para outro. Você conhece algum canal? Então, esta pergunta eu deixo para vocês. E esta é uma pergunta importante, porque tem a ver com variedade de informação, de onde vêm as notícias. Porque se a imprensa hegemônica, aqueles canais de informações grandiosos, têm uma escolha, e é legítimo que eles escolham, hoje com a internet, com as redes sociais, com fanzines, publicações nas comunidades, publicações nas cidades, você tem possibilidade de alternar. Você tem sim alternativa. E um grande ponto, ó, já vou colocar esse vídeo para a gente ver, mas olha só, um grande ponto para a gente discutir quando a gente fala de mídia alternativa e imprensa alternativa é o quê? É a liberdade de expressão. Então, eu vou falar sobre liberdade de expressão, já falamos na aula com o professor Mauro Farias desta mesma semana, você pode ir lá ver, mas vamos aprofundar um pouquinho nesta aula com uma fala de um grande repórter, jornalista, representante da ONU, mas é em inglês, tá certo? Tá legendado bonitinho, um pouquinho de paciência, é um minutinho e pouco, acompanha, já voltamos. The global challenges we have faced during the COVID-19 pandemic underline the critical role of reliable, verified and universally accessible information in saving lives and building strong, resilient societies. During the pandemic and in other crises, including the climate emergency, journalists and media workers help us navigate a fast-changing and often overwhelming landscape of information, while addressing dangerous inaccuracies and falsehoods. In too many countries, they run great personal risk, including new restrictions, censorship, abuse, harassment, detention, and even death, simply for doing their jobs. And the situation continues to worsen. The economic impact of the pandemic has hit many media outlets hard, threatening their very survival.
As budget tightens, so too does access to reliable information. Rumors, falsehoods, and extreme or divisive opinions surge in to fill the gap. I urge all governments to do everything in their power to support a free, independent, and diverse media. Free and independent journalism is our greatest ally in combating misinformation and disinformation. The United Nations Plan of Action on the Safety of Journalists aims to create a safe environment for media workers across the globe because information is a public good. Today, we commemorate the 30th anniversary of the Windhoek Declaration for the Development of a Free, Independent and Pluralistic African Press. Despite dramatic changes in the media over the past 3 decades, the Declaration's urgent call for press freedom and free access to information is as relevant as ever. Let's reflect on its message and renew our efforts to protect media freedom so that information remains a life-saving public good for all. Sabe o que é interessante, gente? Quando a gente fala em liberdade de imprensa, geralmente a gente pensa assim, olha, é liberdade que o jornalista e do jornal, da imprensa em geral, tem de falar aquilo que está acontecendo no mundo e não ser censurado, não ser podado em seu direito de livre discurso. Poucas pessoas pensam que o direito ao livre discurso também envolve uma pluralidade de discursos, uma pluralidade de informações. Quando a gente tem apenas imprensa hegemônica, poucos canais, quando a gente não tem alternativas, quando a gente não tem jornalismo alternativo, quer dizer que a gente tem uma imprensa que não é tão livre assim. É necessário, eu posso nem levar em conta, eu posso nem, sei lá, assistir naquele dia, mas é importante que eu assista, é importante que eu busque, certo? Pensando bem, é mais do que fundamental, porque quando a gente tem a variedade de notícias, a gente vai se informar melhor. E aí tem um outro ponto, que envolve todas as responsabilidades que o jornalismo alternativo tem que ter. Desde checar a notícia, ver se está falando verdade, ver se está correto, até a responsabilidade que envolve. E isso envolve liberdade de expressão. Porque o que foi dito no vídeo, e é muito importante que nós vejamos com atenção e reflitamos sobre isso, é que a gente tem que ter uma responsabilidade e tem que ter liberdade. Notem bem, se eu sou um jornalista e eu quero noticiar algo e isso é perigoso, é muito bom que eu trabalhe para uma grande empresa de comunicação, porque eu vou ter mais segurança do que se eu trabalhar para uma pequena empresa fazendo jornalismo alternativo. É mais seguro para mim trabalhar para uma grande empresa. Eu vou ter mais formas de me organizar, mais formas de manter a minha segurança pessoal, manter a segurança de vida. Porém, quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente tem muito mais para falar, além do que apenas garantir o direito de você falar. Tem que ter o direito do jornalista perguntar, do jornalista se movimentar. Nós temos conflitos acontecendo no mundo e pessoas com medo de noticiar isto. E não estou me referindo apenas aos conflitos bélicos grandes, pequenos conflitos, né, em comunidades, em locais de difícil acesso. Então, as pessoas têm que ter liberdade e as pessoas têm medo de noticiar esse tipo de informação. Então, é necessário pensar sobre isso e é para isso que serve o jornalismo alternativo. Então, pergunto a você agora, né, uma pergunta retórica, mas é importante refletir. Vamos pensar juntos. Qual é a importância de termos variedade e liberdade de informação? Olha só, liberdade é importante, claro, mas pense, variedade de informação. Falamos no começo deste observatório, dessas aulas de observatório, sobre as agências internacionais de notícia. O que é uma agência internacional? É uma empresa que está especializada em ter notícias, em investigar notícias. Então, tem um jornalista lá na África do Sul que ele trabalha para a empresa X. E aí ele manda notícias para o mundo inteiro. E aqui no Brasil, o jornal A e o jornal B compram as notícias desta mesma agência. Não é variedade. Notem, você tem 2 jornais aqui que compram a mesma notícia. Você muda uma coisa, outra coisa, e você cria aquilo que nós falamos em uma outra aula, que é o quê? A câmara de eco, onde você tem 2 jornalistas de 2 empresas diferentes lendo a mesma notícia comprada de uma agência internacional. O que é o jornalismo alternativo?
é a possibilidade de um jornalista aqui do Brasil poder ir até a África do Sul, chegando lá e investigar. Ou alguém diferente lá da África do Sul, que não esse dessa agência, e enviar outra notícia. E isso só é possível com investimento, é possível com muito trabalho, com liberdade. É importantíssimo haver liberdade e variedade na informação, a gente poder ver os vários lados, certo? Esta aula é muito importante. Olha só, mais uma pergunta para você. Em sua opinião, por que jornalistas são tão perseguidos ao redor do mundo? Outra pergunta retórica, tá certo? Eu recomendo que vocês até pausem a aula agora e reflitam sobre isso. Quer ver? Dá um tempinho, olha só. Eu vou continuar a aula, mas eu quero que vocês pausem e respondam essa pergunta. Reflitam, vocês na escola, você em casa que está acompanhando comigo essa aula. Por que jornalistas são tão perseguidos ao redor do mundo? E aí? Refletiram? Na minha cabeça, eu acredito que a verdade ela incomoda. A verdade sim, ela incomoda. E mentiras também incomodam. E sempre quem está em situações de benefício, situações superiores nos governos, nos países, socialmente, pessoas mais ricas, sei lá, elas querem se manter. E é justo que elas se mantenham de forma honesta e correta. O problema é quando, para se manter nessas posições, elas têm que oprimir as outras camadas. Isso é complicado, né? Isso é complicado. Então, reflitam. Qual o tipo de notícia no seu bairro, na sua cidade, no seu país, no nosso país, é perigoso noticiar, né? Fazem os jornalistas sofrerem riscos. Então, pensem sobre isso, né? Há variedade de notícias. Então, vamos ler um texto explicando, de maneira bem definindo o que é uma mídia alternativa. Me acompanhe, certo? Eu vou até grifar algumas coisas aqui ao longo da nossa leitura. Deixa eu ver se eu consigo grifar aqui, pegar a caneta, tal, marquei caneta. Deixa eu ver. Ah, beleza. Então, tá ótimo. A mídia alternativa, também conhecida por mídia contra-hegemônica, mas não independente, é o conjunto dos veículos de comunicação que se contrapõe a uma hegemonia, ou seja, contrapor-se a uma hegemonia. É aquele pessoal que vai de encontro, aquele pessoal que eu não estou junto com esses grandes grupos de informação. Eu vou fazer uma imprensa, né, que é uma alternativa. Vou dar informações, vou dizer assim, independentes. Ou posição política dominante. Então, olha só, tem a ver com perseguição, né? Então tome cuidado. Em alguns casos, repressora. A imprensa alternativa faz parte da mídia alternativa, sendo sua vertente da mídia impressa. Os diversos núcleos de produção de mídia alternativa são uma força relevante na nova forma de comunicação que vem se constituindo. Partindo da insatisfação com as mídias corporativas, que segundo alguns seriam comprometidas com os interesses do capital. Esses movimentos visam oferecer outra maneira de pensar a função transgressiva da comunicação, sendo tudo isso feito com um aparato técnico mínimo e custos irrisórios. Olha só, isso aqui é importante também, aparato técnico mínimo e custos irrisórios. Seus principais veículos de comunicação são a internet, vou colocar a internet, as rádios comunitárias, os jornais de baixa circulação e os fanzines. Gente, isso é importante porque o quê? O que ele está falando aí? Está explicando para a gente que a mídia alternativa, ela envolve baixos custos. Então a gente tem que tomar cuidado também, porque olha, não, saiu no fanzine, saiu na internet, é verdade, tomem cuidado com isso, porque se é de baixo custo, então a possibilidade de um repórter, de um jornalista investigar é menor também, porque ele vai ter menos dinheiro. Como é que eu vou checar 10 lugares diferentes para saber se essa notícia é verdadeira, se eu só tenho a possibilidade de fazer 2 viagens? Então não posso ir para 10 lugares. Tem que tomar cuidado com isso. Por outro lado, é importantíssimo que investigue, que exista essa manchete, essa notícia, que exista essa alternativa. Porque você tem lá o interesse do capital, que é o que o texto diz também. E esse interesse, por vezes, não quer noticiar. Se por um lado a imprensa alternativa não vai porque não pode, a hegemônica não vai porque não quer. Então é importante que a gente tenha os dois pontos de vista e vocês leiam mais e mais jornais. Pegaram a ideia? Vamos continuar. A mídia alternativa é um suporte para o jornalismo alternativo.
mas não deve ser tomada como sinônimo desse, já que por ela podem circular diversos conteúdos não jornalísticos, como propaganda, opiniões, dados científicos, formas de expressão cultural como arte, poesia e música. Então, olha, aí o que eu falei. O que é o conteúdo jornalístico? Tudo que está no jornal. No jornal, você pode encontrar lá textos de opinião, pode encontrar arte, propaganda no jornal. Na mídia alternativa também. Então, você quer fazer um livro, você pode fazer de maneira alternativa, pode publicar alternativamente. Você quer publicar um disco, você pode fazer de maneira alternativa também. É tudo aquilo que não é hegemônico. Um fanzine para publicar notícias, no seu bairro publicar notícias, veicular o que acontece no bairro, os problemas, é mídia alternativa. Tá certo? Ok? Continuamos. A mídia alternativa, de modo geral, costuma enfrentar problemas como a perseguição política, já falamos sobre isso, principalmente no contexto de regimes autoritários. Falta de fontes de financiamento, também falamos sobre isso agora, com poucos anunciantes interessados em investir em mídia de baixa circulação ou alcance restrito, ou ainda receosos de se associar a causas ideológicas, e ataques à sua credibilidade, sob o argumento de que veículos alternativos não são confiáveis. Também sofrem com a falta de profissionais dispostos a atuar na área, em geral, de baixa remuneração e zero lucratividade. O amadorismo e a falta de capacidade técnica, tanto por não dispor de equipamentos atualizados, quanto por pouca infraestrutura local de comunicação. Ou seja, pensa comigo, se você é um anunciante de uma grande empresa de refrigerantes, você quer vender para milhões de pessoas, por que você vai anunciar em alguém que tem apenas 3.000 espectadores? Você vai buscar anunciar num grande jornal. Esse é o grande ponto. A imprensa alternativa precisa de dinheiro para poder existir, só que os anunciantes preferem um lugar onde pode anunciar e ter mais visibilidade. Então a gente tem que ver muito bem quais são os interesses que estão de um lado e de outro, certo? Mas também tem que ter a questão da credibilidade. Ou seja, não basta falar, não, eu prefiro me informar sempre longe das grandes empresas de comunicação. Calma lá, não falei isso. Eu falei que é necessário ter variedade de informação. Variedade, lembra disso? Liberdade e variedade. Se alguma coisa você tem que levar dessa aula é isto. Liberdade de expressão também envolve variedade de informação. Certo? Retomando essa aula, o que falamos nela? Aqui. Quais são os veículos tradicionais mais populares e influentes no Brasil? Fizemos essa retomada. Respondemos a pergunta o que é jornalismo alternativo, né? Eu defini para você o que é jornalismo, o que é alternativo, mas pesquisa sempre tem mais do que eu falei. Você conhece algum canal de jornalismo alternativo? Pergunta para você, né? Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o jornalismo como um bem comum, vimos este vídeo maravilhoso. E respondemos a duas perguntas, né? Qual é a importância de termos variedade e liberdade de informação? E, em sua opinião, por que jornalistas são tão perseguidos ao redor do mundo? E explicamos para vocês, definimos o que são as mídias alternativas. Para você agora, questione, debata, fale com seu professor, entre vocês, discutam, respondam a esta pergunta que está na tela agora. Quais são os desafios do jornalismo alternativo? É um resumão do que eu falei, né? Além do que eu falei, quais são os desafios do jornalismo alternativo? Outra pergunta para você, tá certo? Como fica a questão da credibilidade quando tratamos de jornalismo alternativo? Olha que importante essa pergunta. Credibilidade é confiança. Então, volto na pergunta anterior. Quais os desafios do jornalismo alternativo? E como fica a questão da credibilidade quando tratamos de jornalismo alternativo? Mais uma. Existe jornalismo alternativo no seu bairro? Na sua cidade? Na sua comunidade? Ou seja, onde está? Onde vive? Como trabalha? Onde habita? De que maneira se locomove? Ou seja, isso é importante também, certo? Retome essas três perguntas e faça um debate maravilhoso na sua escola. Lembrando, tudo aquilo que eu falei é apenas um início da coisa, aprofunde cada vez mais, certo? Volte na aula do professor Mauro Farias, na aula do professor José, da professora Mara, tudo aquilo vai fazer muito mais sentido quando você vê que está tudo integrado. O que aprendemos hoje? Hoje nós refletimos sobre o papel do jornalismo alternativo e questões ligadas à liberdade de imprensa. O que vem por aí na próxima aula? Vamos ter um debate sobre como as notícias circulam nos canais oficiais e alternativos, pensando na perspectiva do
público-alvo, tá bom? Você que está sem professor agora, faz o quê? Após assistir a aula, reflita sobre os questionamentos propostos e anote o que achar importante sobre suas reflexões em seu caderno. Compare o que foi escrito nos cadernos de seus colegas de turma, buscando encontrar pontos de convergência e divergência, isto é, em que vocês concordam ou discordam, inclusive sobre aquilo que eu falei. Concordem de mim, discordem de mim, mas debatam e aprendam bastante. Foi um prazer falar com vocês, um grande abraço, até a próxima aula, valeu!